Estamos chegando com mais um W Entrevista aqui para vocês. Como está a noite de vocês? Hoje a gente vai receber uma sócia bem bacana, a Carol. Ela é treinadora comportamental. A gente vai falar sobre emagrecimento consciente. Então, como vocês já sabem, eu sempre uso outro aparelho aqui para eu ir coordenando as coisas, para a gente poder chamar a Carol, falar: Carol, já tô aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Si. Boa noite. Obrigada, pessoas, por estarem aqui no nosso W Entrevista, que hoje vai ser bem especial com a Carol. Tô chamando ela aqui. Carol, tô pronta para te receber. Vamos lá, já entrei, que é a mensagem que eu mando aqui. Oi, prima, boa noite, prima, tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Aguardar a Carol entrar. Olá, boa noite. Oh, boa noite, meu amor, tudo bem? Tudo bem? E você, Pri? Ansiosa por essa nossa live de hoje, quero aprender muito. A Carol, gente, é sócia aqui do W2W São Paulo e ela tem um método muito bacana de emagrecimento e ela vai contar pra gente, né, Carol? Boa noite, seja Isso, bem-vinda aqui no nosso obrigada. W Entrevista. Tava ansiosa e nervosa, né? Um mix de emoção aqui quando a gente vem para fazer uma live, né? Convidado para fazer uma live, fica aquele turbilhão de coisas, você não sabe, ai meu Deus, o que eu vou falar e como vai ser, e aquela expectativa. Não, mas a Carol é super antenada, faz bastante live, então nem vem, Carol, que eu sei que você sempre está aí nos outros perfis, é muito convidada para live, porque realmente o seu trabalho é muito bom mesmo. Obrigada. Eu acho que nessa área é bastante inovador e bastante interessante. Então, eu queria que você se apresentasse, Carolzinha, falasse de você, o seu trabalho, quem é a Carol. Todo mundo está curioso aqui. Boa noite mais uma vez, quem está entrando. Então vamos lá, né? Então, para quem não me conhece, sou Carol Carosini. Hoje eu estou, né? A gente costuma falar assim, como mentora de emagrecimento e coach comportamental. E, bom, minha primeira formação foi em gastronomia, então também tenho essa formação, é a minha paixão. Eu falo que é isso, né? Quando você tem ali a cozinha, né? De uma forma geral, quem gosta sabe que realmente é uma paixão que você tem, que aí você consegue manter. E eu nunca tive, assim, uma segunda opção, não. Na hora de cursar uma faculdade, era o que eu queria e não tinha mesmo segunda opção, foi isso, pronto, acabou. Então, era por aí mesmo. Trabalhei 12 anos ali fixa nos fogões, né? Como a gente costuma dizer. E adoro. Uhum. Adoro a área, adoro tudo isso. Mas parou, né? Depois de um tempo, acabou não fazendo muito mais sentido para mim, não a profissão, mas aquele estilo de vida que eu estava vivendo, aquilo não começou a me trazer doenças, né? Porque é um ritmo muito puxado, muito pesado, não me alimentava direito, apesar de estar ali cozinhando para os outros, né? A gente Que fica coisa, não, naquilo. Carol? É Falar que sempre assim, você né? cozinhando para os outros e não se alimentando bem. Olha lá. Pois é sempre assim, né? Então, por conta mesmo da correria ali, então quando você vai comer, você não para, é um trabalho, é uma profissão que realmente ali é um estado de estresse sempre muito alto, né? A gente trabalha sob pressão, quem trabalha nessa Uhum. área, todos os dias ali, todos os minutos.
Se você para ali para comer, não é uma coisa que você vai sentar, você vai comer, não, é aquele comer de pé ali, rápido e tal. E lógico, depende também de que área você escolhe ali da gastronomia, mas quando eu decidi parar ali, eu estava em eventos, então realmente era muito puxado, esquece final de semana, não tem tempo para nada, né? Aquela coisa. Mas tudo bem, é o que eu falo, eu escolhi, eu sabia que ia ser assim e realmente adoro essa área, é uma paixão mesmo, mas chegou num momento da vida que ou você escolhe, né, viver realmente ou adoecer. E chegou um momento que realmente ali tive que parar, né, tive alguns problemas de saúde e a fichinha começou a cair de tipo, até quando, né? Se com 26, 25 anos você já tá aí quase caindo numa cama, parada, até que idade você acha que você aguenta isso, né? E aí, disso, comecei a procurar outras coisas, né? E aí acabei indo para a área de treinamento de equipe, ainda dentro da gastronomia, o que adorei. Então eu trabalhava, foquei mais em logística e treinamento de equipe, que foi muito legal. Gostei muito de fazer. Eu falo que a questão comportamental do ser humano, isso para mim sempre foi um hobby. Então eu sempre gostei de estudar isso. Acho que tem uma veia aí, né? Minha mãe é psicóloga e ela sempre falou: faz psicologia, você leva muito jeito para isso. E eu falei: não vou seguir, sabe? Carreira de pai e mãe não dá. Quero passar longe disso. E aí, mas acho que sempre tem, né? Aquela coisinha. Isso sempre me interessou muito. E aí, por conta de treinamento, de eu treinar as equipes, eu comecei a fazer cursos voltados para essa área e fui me interessando cada vez mais. Até que eu caí numa formação de coaching. Antes disso, eu fiz um curso de mediação, o que também me apaixonei, assim, eu falei, realmente isso faz todo sentido. É isso, né? Então, de gestão de conflitos, né? Para quem não sabe aí o que é a mediação. Então, a gente aprende a gerenciar ali conflitos numa abordagem mais ganha-ganha e não perda, né? Alguém ganha, alguém perde, não é isso? E aquilo fez muito sentido e eu comecei a trazer aquilo onde era mais um mercado na advocacia, alguma coisa assim, mais conhecido, comecei a trazer isso para dentro da área da gastronomia, o que foi muito legal. Tive muito sucesso, né, treinando equipes, e aí era o boom da liderança, né, de distinguir ali chefe com liderança, chefia com liderança e tal, foi muito legal, até que eu caí no coaching. E ali, para mim, foi um divisor de águas, onde eu falei, peraí, que aqui explica-se muita coisa, assim. Me encontrei. Pois é. Aí eu fiz um processo, eu participei, né? Eu fui coach num processo de transição de carreira. E eu falei, isso é muito legal. Isso pode ajudar muita gente, sabe? E foi aí que, como, né, nesse processo mesmo, eu descobri que eu não queria abandonar esse lado, né, da gastronomia, que eu falo alimentação corre nas minhas veias, né, mas como eu poderia fazer alguma coisa, juntar os dois, e ali eu fui entendendo, fui pesquisando, até que eu fiz uma especialização em coach de emagrecimento. E isso foi muito legal, porque na formação você de coaching, né, você precisa apresentar cases ali para você se formar, né, pelo menos na minha escola foi assim. E aí, os 3 clientes que eu peguei ali para essa formação, a área da vida que eles queriam trabalhar era saúde e emagrecimento. Então, parece que foi um chamado, assim. É o universo, né, Carol? O universo eu acho. Sim, eu acredito muito nisso. E foi assim que eu entrei nessa área. E aí eu fui me especializar realmente em emagrecimento, porque não é só alimentação, eu entendia isso. Eu sabia que, pera lá, isso daqui não é só isso, por mais nova, né? Então, nessa loucura aí de vida que eu tive, eu passei por uma dieta e foi quando eu engordei, né? Então, o máximo peso que eu tive foi 10 quilos acima do meu peso, né, ideal, e foi justamente numa época que eu fazia dieta.
E ali Nossa. eu já sabia que uma coisa não batia com a outra. Ó, não pode ser só isso, não Tem vem só alguma, daí. né, Carol? Alguma coisa está Exato. acontecendo. Tem algo a mais, né? Como? Sim. E aí, para a gente pensar nisso, né? É da mesma forma quando alguém tem alguma questão emocional muito forte, e aí são dois extremos, né? Então, um extremo é aquela pessoa que come em excesso e acaba ganhando peso, mas por questões emocionais. No outro extremo, a gente tem aquela pessoa que não come nada por questões emocionais. Então, Sim. quando você passa por uma tristeza muito profunda, por exemplo, é aquela pessoa que fala, eu perdi o apetite, ela não consegue comer. E vivi também, por conta, né, dessa questão de, né, passei ali por um determinado momento da minha vida, onde eu falei, não, já perdi isso, agora vou começar a engordar? Não dá. E aí eu fui criando uma relação ao contrário com a comida, e aí eu até falo, né, já falei algumas vezes lá no meu Instagram, tem umas fotos, hoje quando eu olho a foto dessa época, eu não me reconheço de tipo, tão magra, sabe? Eu falo, não é possível que eu cheguei a esse ponto, porque do outro extremo, né, ali com 10 quilos a mais, eu nem tenho foto. Eu tenho uma ou duas de um determinado ali fim de semana muito específico, sabe? Mas depois não Uhum. tenho. Então isso mostra o como não é alimentação, né? Que a alimentação só tá ali no problema, né? Só tá ali na superfície. Mas o que vem embaixo disso? Qual é a causa? Para ou você buscar, né, a comida e aí de fato você começar a engordar, ganhar peso ali, ou qual é a causa que faz com que você perca esse apetite? Então é muito mais questões aí, né? E essas questões envolvem as emoções, é cultural, traumas, né? Tem muito traumas, memórias, família, né? Então a comida, esse universo da alimentação, a gente precisa entender que é baseado tudo em tudo isso, né? Então não é assim, só ali o alimento. E aí, quando eu falo de emagrecimento, né, eu vou falar que você precisa se alimentar melhor, sim, porque num determinado momento a gente cai nisso, mas porque você sabe o que você precisa comer ali para emagrecer, mas você não consegue fazer as melhores escolhas. Porque a escolha não Aí, tem a ver com a aí, alimentação. aí é uma coisa que quando você me falou, porque você sabe que é aquilo e não consegue fazer as melhores escolhas. Fala, Carol, porque isso é demais. Exatamente, é esse o ponto, né? Então, quando as pessoas falam assim, para uma pessoa que está com sobrepeso ou mesmo obesidade, fala, você não emagrece porque você não tem força de vontade, você não emagrece porque você não tem vergonha na cara, porque se você quisesse, você já tinha emagrecido. E a pessoa fica ali, né, naquela dor, naquele sofrimento, porque na verdade, pera lá, eu quero. Não é confortável estar acima do peso, tanto para questões de saúde, mas tipo de corpo mesmo, de autoestima, isso não é legal. A pessoa que passa por isso não está ali se sentindo bem, né, em diversas áreas ali, e aqui falando principalmente de saúde, né, porque a gente esquece um pouco que obesidade é sim uma doença, né? Então a Sim. gente precisa ter esse olhar. Quando a gente fala de emagrecimento, vem sempre em primeiro lugar estética, mas também tem esse lado de saúde, né? Envolvido. Claro. E aí a pessoa já tá nessa dor, e aí é um sofrimento a mais, né? De falar, não, então peraí, é comigo e então quer dizer, eu não consigo, eu não tenho vontade, eu não tenho vergonha na cara, né? Não, é por conta de todas essas informações. Então, se a gente pensar num iceberg mesmo, né? Ele tem aquela ponta que a gente enxerga, que está para fora da água, e hoje a gente já sabe que se a ponta é desse tamanho, o que está embaixo dele tem o dobro do tamanho, né? Então, um iceberg ele só se mantém ali em cima na água, porque o que está para baixo da água é muito maior do que o que a gente vê na superfície. Se a gente vê um Uhum. grande, imagine o que está ali por baixo, né? E essas Exatamente. questões que estão por baixo é o que determina
a pessoa ali fazer a escolha, né? Então, as nossas escolhas, as nossas ações, né, que a gente fala, é o comportamento. Eu brinco assim, todo mundo fala aquilo, quando eu vi, eu já comi, né? Ou quando eu vi, eu já fiz. Não tem essa história para nenhuma área da nossa vida, né? Eu não consigo me comportar sem antes ter um pensamento. Então, são os nossos pensamentos que geram sentimentos e nossos sentimentos, emoções que vão gerar um comportamento. Então, se eu não olho para essas emoções, se eu não entendo o que eu estou sentindo, se eu não sei o que eu estou pensando, de que forma eu penso, como é que eu posso chegar ali, diante da comida, e fazer uma melhor escolha? E falar, né, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei porque eu chego lá na frente e não consigo escolher a salada e não a pizza. É mais forte que eu. Ai, meu Deus, Sempre, então aquele docinho maravilhoso. Ai, meu Deus. É né? difícil, Carol, é difícil. Exatamente, justamente por conta disso. É muito difícil porque eu tenho que resistir. Mas quem falou que você tem que resistir? Quem falou que você não pode? E aí que entra, né, o terrorismo alimentar. A gente passou, então, eu tenho 33 anos, sou dessa época aí, né, que a gente passou com uma cultura de dieta muito forte, né? Sim. Uma geração a menos, assim, a gente já vê a preocupação maior com a saúde, né? Em questão de alimentação saudável mesmo, né? A minha geração, a preocupação era corpo. É um pouco diferente, né? Quando a gente leva, porque também o extremo, lembra lá no começo, o extremo também não é legal, né? Nenhum extremo é legal. O que a gente sempre busca ali é o equilíbrio. Então, a ideia é justamente pensar, não, peraí, mas o docinho, ai, como resistir ao docinho? Não, eu não tenho que pensar em resistir. Eu tenho que entender por que eu quero esse docinho. Faz sentido eu comer este docinho agora? Sabe? Olha a diferença. Por que que eu quero? Por que que eu tô com tanta vontade? Quando eu penso em restrição, isso me gera mais vontade. Sabe aquela frase, tudo que é proibido é mais gostoso? É verdade, verdade. Então, Bem quando isso. eu penso em restrição, eu sempre vou ter mais vontade daquilo, sabe? Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a grande dificuldade está aí. Então, por que o trabalhar ali no problema, que geralmente o que a gente vê ali como problema seria a alimentação, né? Gasto, consumo menos caloria, gasto mais caloria. O porquê isso não funciona a longo prazo, tá? Lógico que todo mundo aqui já fez uma dieta uma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, e aí emagreceu. Principalmente a primeira dieta. A primeira dieta sempre dá certo, tá? Porque o seu corpo não está acostumado com aquilo. Então, o nosso corpo, ele sempre vai reagir a qualquer estímulo que a gente der a ele. Tá? Seja na alimentação, atividade física, sono, bebida, qualquer coisa, ele vai reagir. Ele precisa entender, opa, isso daqui é algo estranho aqui, né? Como eu vou lidar com esse estranho que chegou aqui agora? Então, geralmente, as primeiras dietas vai dar certo. Só que conforme você vai entrando nesse ciclo, então qual é o ciclo? Eu faço uma dieta, eu emagreço, lembra, as primeiras sempre dá certo, eu emagreço, minha vida está acontecendo, e aqui é onde está a causa, né? Porque ninguém fala, peraí, eu vou tirar um mês de férias, vou me trancar ali, né? Lógico, tem os espaços que fazem isso, e aí, por que dá certo? Você fica trancada, né? Naquela rotina, naquela coisa, nada. Quando você volta para sua casa é onde você começa a engordar, justamente disso, a sua vida começa a acontecer. E a nossa vida, o que acontece com todo mundo? Uma mistura de várias emoções. Então, na nossa vida, a gente tem que lidar com fome, a gente tem que lidar com fome física e fome emocional, a gente tem que lidar com o chefe, a gente tem que lidar com a casa, com a família, né, com o cachorro, papagaio, periquito, a gente tem que lidar com todo o universo à nossa volta, que nossa vida social, nossa rotina que é corrida, e vários hábitos externos também, né, que a gente não controla, mas que a gente quer fazer parte disso,
de alguma maneira. E aí, quando a gente começa a falar, opa, pera lá, como eu vou então me colocar nesse lugar, mas estando de dieta, vivendo aquela restrição? Como é que eu vou jantar com os meus amigos na pizzaria se eu não posso comer pizza? Ou se eu já comi a pizza que estava liberada ali, né? As minhas calorias que estavam liberadas. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu saio da dieta, né, que deu certo, e começo a ganhar peso novamente. Aí eu vou buscar uma nova dieta. Então eu venho, a dieta deu certo, emagreci, comecei a viver ali, voltei ali para minha rotina caótica e tal, não sei o que, começo a ganhar peso novamente, busco uma nova dieta. Nisso, o seu corpo começa a se acostumar com isso, e aí ele começa a entender, opa, eu já passei por isso. E, de certa forma, o emagrecimento ele não é natural para o nosso corpo, tá? Porque o nosso corpo, qual é a ideia? O nosso corpo, ele tá ali para preservação da espécie. Emagrecer é um gasto de energia. Como eu faço a preservação da espécie? Economizando energia. Não foi assim? Vamos voltar lá nos homens das cavernas. É assim. A nossa origem é daí. Então, o seu corpo, ele não entende se você quer emagrecer para caber no biquíni lá no verão e ficar com aquele corpo, né, tanquinho, né, o sarado, maravilhoso, ali magro do jeito, né, o corpo ideal de cada um, para entrar no biquíni lá, desfilar na praia, ou se você está fazendo uma restrição porque você quer morrer. Ele não faz essa diferença. Para ele, restrição de calorias é restrição de energia. Sem energia eu não sobrevivo. Sim. Então ele não entende que você só quer fazer isso por um mês para poder ir no casamento, para poder ir na praia, para poder entrar naquela roupa que você quer. Não. Ele entende que você está ali morrendo. E aí ele começa a usar as armas que ele tem, as armas internas, para te livrar disso. Afinal, é a função dele. E ele é muito bom na função dele. E aí ele começa, todos os seus órgãos ali, cada um com a sua função específica, começa a trabalhar para fazer você ganhar ali mais energia. Então, os órgãos começam a economizar energia, então trabalhar em modo avião, sabe quando a gente entra lá, a gente tá sem bateria no celular e a gente põe em modo avião, porque eu preciso chamar o Uber daqui a pouco, né? Vivo fazendo isso. Então deixa eu desligar aqui, que senão minha bateria vai acabar, a gente põe em modo avião, né? Para dar uma segurada. Os nossos órgãos começam a fazer isso. Eles vão economizando energia ali, só que de outro lado, o meu cérebro, ele precisa preservar a espécie. Ele começa a fazer o quê? Te mandar sinal de fome. Então você começa a ter mais fome, mais fome. Porque a fome, na verdade, é justamente o sinal que o seu corpo te manda para você repor energia, para você repor nutrientes. Se tá faltando, eu já tô em modo avião, eu preciso de mais. Então, o corpo tá trabalhando para economizar, seu cérebro tá trabalhando para ganhar. E aí ele começa, aí você começa a ficar com fome, você não vai aguentando, aí a gente vai ter ali, né, um trabalho de hormonal também, né, que o nosso estômago libera um hormônio chamado grelina, que é esse hormônio aí da fome, né, que também da saciedade ali. E essa conversa toda não daria muito certo, né, quando a gente fala em dieta. Entende o ciclo? Como é que eu tenho meu corpo trabalhando para uma coisa, meu cérebro trabalhando para outra? Eu vou ter um equilíbrio nisso? Eu não vou conseguir. É igual aquela corda que uma puxa para o lado e outra para o outro. Como chama? Né? Guerra de força, né? Força de alguma coisa. Exatamente o que você está falando. Exatamente. E aí fica nisso, né? Esqueci o nome aí dessa brincadeira. Mas é exatamente isso. A gente não consegue ali, não vai conseguir um equilíbrio. Por isso que não é viável, por isso que as dietas, e aí a gente tem vários estudos, tá? Que mostram que 95% das dietas, elas fracassam a longo prazo. Então é por isso que, tipo, né, eu falo, nenhuma cliente nunca chegou pra mim e fez assim, Carol, é a primeira vez que eu tento emagrecer, o que eu preciso fazer? Não. Elas chegam pra mim falando que elas já tentaram de tudo e que elas não conseguem.
Porque a grande questão que a gente tem dentro dessa área de emagrecimento, Pri, não é o fato de emagrecer. Porque, como eu falei, emagrecer todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui já conseguiu alguma vez na vida. Já, Agora, quem já... Não é? Com qualquer dieta, com dieta da sopa, da lua, do sol, né? Qualquer dieta, tá? A intermitente, sei lá o quê. Qualquer uma. Por quê? Porque elas são baseadas em restrição calórica. Então, restrição calórica você vai ter. E aí, você vai, lembra? Você restringe calorias, você vai. Agora, você mantém? Porque o que eu acredito é que as pessoas não querem só emagrecer, elas querem manter, né? Porque viver, né? Viver nesse efeito sanfona, primeiro, para o seu corpo é ruim. Vocês entenderam como funciona, né? A briga que ele fica. Então, assim, já não é natural. E você tá sempre no sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Aí sim você começa a ter ali dificuldades realmente em questão de metabolismo e tudo mais. Então, quando as pessoas falam assim, eu tenho metabolismo lento, tá? Se você não tem alguma doença realmente, tá? Ali, então, comprovada, e se você tiver, você tá tratando, né? Então, a gente já até descarta isso também, entende? Se você não tem nenhuma, né, doença, não é que você tenha um metabolismo lento. Ou pelo fato de você ter passado a vida aí fazendo dieta, você deixou o seu metabolismo lento por conta desse sistema, que, né, ele precisa te proteger, então gasta não sei o quê. Ou você tem esse outro lado, que aí é uma doença, né, como resistência à insulina, de repente. Mas aí você, como eu falei, você está em tratamento, então também não é um impeditivo, entende? Quando a pessoa fala, eu tenho realmente metabolismo lento, foi comprovado, eu tenho acompanhamento, isso não significa que você não vai emagrecer. Você vai, mas vai ser um processo, de repente, um pouco mais lento, porque aí você tem que trabalhar duas coisas diferentes, né? Então, lógico, o processo de emagrecimento, ele tem causas metabólicas e hormonais. Sim, isso existe, mas 85% da causa do sobrepeso e da obesidade está no comportamental e no emocional. Porque a pessoa vai lá, ela desconta tudo na comida. Então, ela passou um dia estressante, brigou ali com o chefe, deu tudo errado no trabalho, não entregou os prazos, tal, ali, tal, não sei o quê. Quem nunca chegou em casa e falou, nossa, eu tô muito cansada, pede uma pizza. Sim. Né? Ou um iFood ali, a comida que mais gosta. Quem fala que todo nunca mundo. fez isso? Todo mundo. Não tem. É o que eu falo, assim, Pri. E aí tem a questão da consciência, tá? Por isso que eu falo que não é uma questão do que você vai cortar, do que você não pode comer. Você pode comer de tudo e mesmo assim emagrecer, tá? Eu como de tudo, eu não me privo a nada. Mas hoje, né, verdade. lógico. Eu sou testemunha, porque não. Dá uma pausa aí. Nós fomos, né, no nosso encontro das sócias aniversariantes em janeiro. Gente, escuta isso. A Carol sentou do meu lado, né, Carolzinha? Sim. E, nossa, fomos num restaurante muito gostoso. E você acha que eu não fiquei reparando em você isso daí, né? Aí chega, né? Um caldinho de peixe, a Carol lá. Aí chega a entradinha, a Carol come, mas não tudo. Aí chega o prato principal, um peixe maravilhoso. Eu só olhando a Carol. A Carol deixou metade. Oh, meu Deus, eu vou deixar também. Não aguentei. Deixei só um pouquinho. Não, e é verdade. Chegou a sobremesa, gente. Aí eu olhava a Carol do meu lado e falava, gente, essa menina é muito disciplinada, meu Deus. Aí depois chegou o bolo. O bolo tinha um chantilly assim. Você pensa que eu não reparei, Carol? Tinha um chantilly maravilhoso. Quando eu olhei, eu comi primeiro o chantilly, gente. A Carol tinha comido lá um pouquinho do bolo. Então, eu observei que ela comeu tudo. Sim. O que chegou na mesa, absolutamente tudo. Eu não vi a Carol falar, não, isso não pode, nada disso. Sou testemunha disso, mas eu te digo que ela comeu de um jeito diferente. Sim. É o que eu falo. Assim.
Que bom, né? Que aí a gente tem desse também aqui, porque quem não me conhece, assim, né? Ou quem me conhece agora, fala, mas para você é fácil, porque você é magra, né? Então você tem um metabolismo lento, sua genética é boa, né? E aí eu até falo, por genética, não, minha genética não é boa. É que eu não tenho, né? Aqui nessa casa eu não tenho fotos assim. Mas eu pegar foto da minha família, né? Tanto de um lado para o outro, do lado da mãe, do pai, todos com obesidade. Sim, então assim, é uma questão de cuidado mesmo que a gente tem, né? Tipo, eu não quero, eu sei que minha genética favorece um certo ponto, então é o que eu não quero. E também isso vai mudando, né? Então, como minha mãe brinca, né? Eu, quando criança, eu dava prejuízo na churrascaria. Assim, tipo, mas é o que eu falo, eu escolhi gastronomia porque eu gosto de comer, gente. Tipo, eu gosto, gosto de cozinhar, mas gosto de comer também. Então, assim, eu gosto disso, sabe? E eu dava prejuízo na churrascaria. Hoje eu evito churrascaria, porque aí quem tem prejuízo sou eu, né? Porque eu vou lá, não que eu não coma. Eu acredito, porque É eu isso, vi, né? eu sou testemunha, Então, gente. aquele dia a gente teve um menu completo, né? Porque Sim, provavelmente ali não seria. O prato principal já é muito grande para mim. E aí eu tô falando muito grande para mim, por quê? Porque a gente precisa, como a Pri mesmo falou, eu não aguentava tudo, mas eu comeria. Eu, Carol, também. Eu comeria, o peixe estava maravilhoso, né? Aqui em São Paulo a gente não tem o hábito de comer peixe todo dia, né? Não é um não, é hábito pra verdade. gente, né? Não é. Lembra que eu falei cultural, né? Então isso Sim, também envolve. Então assim, olha como é o cultural. Eu não tenho hábito, eu gosto de peixe. Poderia comer todo dia? Poderia, mas não é o hábito, não é cultural sim, aqui de São não é Paulo. cultural. Então, se eu tô num lugar que eu acabo com uma comida que eu gosto, que eu não como todo dia, eu como até ver o fim, porque eu não sei quando eu vou ver ela de novo. Ó como influencia, né? Olha, Então, muita coisa influencia nas nossas decisões, sabe? E ali a gente estava com o menu completo, então entrada, prato principal e sobremesa, e aí o bolo ali, né, que veio das aniversariantes. Em outro formato, né, se fosse assim, eu sabia que tinha o bolo, eu não pediria a sobremesa, ou de repente eu pediria a sobremesa, mas não comeria o bolo. Aí vai muito do que eu prefiro, né? Por quê? aham, Porque é muita comida pra gente, sim, sabe? sim, Então isso é muito uma relação da gente voltar a se reconectar. As pessoas se preocupam muito em falar assim, então eu não vou fazer dieta, eu vou fazer uma reeducação alimentar. Isso é meio um nome para se enganar, né? Porque reeducação alimentar também pode ser uma dieta, sabe? aham, A gente tem que partir de uma reeducação corporal e comportamental. O que é isso? A reeducação corporal é quando você volta a ouvir os seus instintos, volta a se conectar com o seu corpo, porque fome, eu já falei para vocês, quem manda? Quem manda esse sinal? É o seu cérebro. Fome é fisiológico. Seu corpo que sabe quando você precisa comer, e não a gente. Não sou eu, Carol, que decido. É a minha máquina, né? Minha máquina, um corpo é a nossa máquina. É ele que decide quando ele precisa comer. sim. Sede é uma necessidade fisiológica. Assim como ir no banheiro, né? A gente não tem dúvida se eu tô com vontade de fazer xixi. Eu não tenho dúvida, Verdade. né? Eu Nenhuma. vou lá, não tenho dúvida. Opa, levanto e vou. Mas É na isso aí. fome, a gente não sabe mais, a gente perdeu essa conexão. E aí, lógico, por várias questões, né, por muitas crenças, por todas aquelas questões sociais, familiares, né, e por crenças também ali, isso vem desde a infância, e para cada pessoa vai ser uma coisa, tá? Por isso que o trabalho tem que ser individual, não adianta você fazer generalizado. É por isso que a vizinha emagrece com a dieta X e você não, É né? A verdade. amiga emagrece com a dieta X e você É não. verdade. Porque nós somos seres individuais, né? Então isso precisa para você entender ali. Então, sei lá, eu e a Pri somos de São Paulo, culturalmente falando, temos ali a mesma cultura, vamos por assim, Sim. só que as nossas Uhum. experiências podem ser totalmente diferentes.
Isso a depender de bairro, né? São Paulo ainda é uma cidade enorme. A gente falando aqui pode variar. E aí as experiências que eu tive na infância, com o que eu tive na adolescência, com o que depois eu tive na fase adulta, tudo isso vai influenciando. E se eu não conseguir olhar e primeiro ter essa reconexão com o meu corpo, então saber quando eu tô com fome, quando eu tô com sede, quando eu tô satisfeita, ninguém sabe, as pessoas confundem saciedade com satisfação. Satisfação é aquele que o peixe estava maravilhoso e eu vou comer até o fim. Eu parei de comer por quê? Porque eu respeito a minha saciedade. Né? A saciedade, ela também é fisiológica. É o seu corpo ali que fala, opa, e ele dá sinais disso, né? Então, como você tem lá na fome, qual é o sinal da fome? Cada um vai ter um seu, mas geralmente o que a gente tem? Aí uma barriga roncando, né? Um estômago ali fechando, né? Algumas pessoas, dor de cabeça, uma tonturinha, cada um vai ter ali o seu sinal, um estado irritadiço, sabe? Minha mãe que fala aqui, né? Tá com fome, né? Vamos comer que seu mal é fome. Eu já tô assim, meio... Essa frase, o mal dela é fome, o seu mal é fome. Né? Quando a pessoa tá emburrada, irritada, assim, criança tem muito isso, né? Por conta disso. Então, esses são sinais que seu corpo tá te mostrando. Entende? Ele fala com a gente. E aí a gente precisa estar atenta. E aí, saciedade também, que é um sinal mais sutil. Por quê? Porque eu já estou comendo. Eu não vou iniciar, né? E aí eu tenho que estar ali, de novo, conectada com o meu corpo para entender, opa, peraí, aqui eu tenho que parar. Porque o nosso estômago, ele tem capacidade de aguentar até 3 vezes mais comida do que nosso ponto de saciedade. Então pensa assim, se eu falo, nossa, tô cheia, feijoada lá no sabadão, comi feijoada maravilhosa, nossa, tô cheia. Aquele que você fala assim, se eu pudesse abrir o botão da calça, sabe? Tô cheia, né? Tá ali e tal, aí fica ali com aquela comida. Pensa que você já comeu 3 vezes mais do que você deveria nesse momento. Nossa. E aí você fala, tem pessoas que falam assim, eu não como nada de errado, eu como tudo certinho. Por que eu engordo? Eu não sei por que eu engordo. Eu não como fritura, não como, né, bobagem. Eu como comida. Mas por quê? Porque você ultrapassou a quantidade necessária ali para você. Entende? Então, além da comida. A comida acaba sendo um objeto, vamos por lá, né? O problema, e aí tá ali que a gente acha que ela é a causadora, mas ela não é a causa, ela só é o problema. Ela é o estágio mais à frente. E o que adianta a gente trabalhar? A gente tem que dizer... E como você faz esse trabalho? Carol, individual, você pega a sua cliente, você estuda o perfil dela, você faz tudo isso? Sim. Na mentoria é um processo individual, tá? E aí na mentoria a gente vai trabalhar exatamente isso, entender ali quais são as dificuldades. Lembra, cada pessoa vai ter a sua dificuldade. Não adianta falar, Pri, você tá engordando porque você tá ali numa semana muito corrida no seu trabalho. É por isso que as pessoas engordam. De repente isso é para você, de repente eu, quando tô numa semana muito corrida, não como nada. Lembra dos 2 extremos? Então, a gente tem que entender ali, primeiro, qual é a sua dificuldade, conhecer um pouco a sua história, tá? Para entender ali quais são as suas crenças, quais são os seus sabotadores. Lembra que eu falei? A gente só chega ali no comportamento, né? Quando a gente entende como a cabeça dessa pessoa funciona. Você não muda um comportamento se você não entender como a sua mente está funcionando. Então você não consegue criar um hábito novo, deixar aquele hábito antigo. Então a gente está falando de comer em excesso, isso é um hábito. O comer excessivo, ele é um hábito também. Então se eu sento lá e como todo peixe, né, Pri? Eu estaria comendo por hábito. Eu deixei um pedacinho, sabe? Porque eu vi que você deixou.
Só que você Deixa eu copiar a coleguinha. Tem um pedacinho assim. Sim, então, aí você acaba comendo por hábito. Eu acordo e sento para tomar café às 8 horas da manhã. Será que você está com fome ou é por hábito? Eu paro para almoçar meio-dia. Será que isso é fome ou isso é hábito? Eu acho que é hábito. É hábito, né? Quando você tem, assim, horários muito estabelecidos, tipo, sabe? Como pode meio-dia ser horário de almoçar para a Pri, que acordou às 8 da manhã, e para a Carol, que acordou às 5, por exemplo? É verdade. Será mesmo que, tipo, meio-dia, as duas vão ter fome ao meio-dia? Pode ser. Mas, assim, entende como esses horários, horário de almoço, horário de café, horário de jantar, isso é muito taxativo, isso é muito restritivo, vamos por assim. Você está cumprindo uma ordem, você não está respeitando o seu corpo. E aí você acaba comendo por hábito. Então, na mentoria a gente faz todo esse processo, a gente entende ali como está a sua rotina hoje, o que você quer. Porque também tem isso, quando a pessoa fala, eu quero emagrecer, e aí, como eu falei, geralmente não é emagrecer que a pessoa quer, né? O que ela quer é manter o peso dela. Mas você quer emagrecer para quê? Porque tem a pessoa que quer emagrecer porque ela quer... de repente reverter um quadro de diabetes, de resistência à insulina, diabetes tipo 2, tá? Dá ali, lógico, com muito mais do que só emagrecer, né? Mas é um princípio ali. De repente, a outra pessoa, ela quer emagrecer porque ela tem realmente, ela vai casar daqui a um ano. A outra pessoa quer emagrecer porque ela quer viajar. A outra pessoa quer emagrecer porque ela quer se sentir melhor, se sentir mais ativa. A outra quer porque ela quer brincar com o filho, que ela não aguenta. Então, cada pessoa vai ter um motivo. E aí, o trabalho é em cima desse motivo, porque não dá para ser diferente. E sempre que eu falo isso, eu costumo comparar a pessoa que fuma. O que é o fumante? É um hábito. Sim. Né? Tanto é que a gente sabe, tem pessoas que pararam de fumar e fica ali, né, com a caneta só por esse hábito mesmo, né, de trazer algo na boca. E aí qualquer fumante sabe que o cigarro não faz bem. Qualquer. Eu não conheço um, e olha que eu conheço muita gente que fuma, mas eu não conheço uma pessoa que fale, não, cigarro é bom, cigarro faz bem para a saúde. Não, todos eles sabem que não faz bem para a saúde. Por que eles não deixam de fumar? Você fala, olha os estudos, né? Você vai morrer aí de um câncer de pulmão. De repente tem gente que tem do seu lado quem morreu decorrente ao cigarro. Por que essa pessoa não consegue largar? Duas coisas, né? Primeiro, a que não quer, e aí também tá tudo certo, né? Eu falo, tá tudo certo. É a vida de cada um, né? Tem aquela que não quer e tem aquela que tenta, que realmente quer, mas que não consegue. E tem aquela que fala assim, eu não vou fumar. Fuma, sei lá, 3 maços por dia. Hoje ela chega e fala, eu não vou fumar. A partir de hoje ela para. E você fala, mas como assim? Aí geralmente vem, porque ela tem força de vontade. Porque ela quis. Sim, né? Na verdade, o que é, lógico, conta, tá? Você querer, então, você querer emagrecer, você querer parar de fumar, né? Parar de beber, de certa forma é uma vontade, então você precisa ter isso, tá? Mas não essa coisa tão simples como as pessoas falam, sabe? Aí você precisa ter disciplina, você precisa ter força de vontade. Não é tão simples assim. O que você precisa, na verdade, é ter uma motivação. E aí, motivação não é alguém lá do seu lado, vamos lá, Pri! Né? Vai lá, você vai conseguir! Vamos lá! Para de comer o peixe! Que vai ficar é isso aí! Né? Para! Carol, por que você não fez isso? Você estava do meu lado. Nos almoços, gente, eu vou ficar do lado dela, vocês já sabem por quê. Que vergonha, meu Deus. Vou começar a fazer isso nos almoços. Vou levar um apitinho, né? E vou lá. Vamos lá, galera! Parou! Todo mundo parando. Por favor,
faz isso, Carol. Tira o apito da bolsa, aquela bolsa linda que você tá ali. E só olha pra mim. Né? E o que que é a motivação, né? É, na verdade, um motivo mesmo, né? O porquê eu quero. Lembra que eu falei que tem pessoas que vão querer emagrecer para poder acompanhar o crescimento do filho, tem a pessoa que vai querer emagrecer para casar, tem a pessoa que vai querer emagrecer para viajar. E aí, Sim. quando você tem um motivo e esse motivo é forte, as pessoas conseguem. E aí, lógico, a gente vai trabalhar esse motivo, né? Como, por exemplo, a pessoa que quer casar. Então, ela consegue chegar lá no casamento, né? Porque foi um motivo para ela, ela fez tudo direitinho e tal. Só que aí chega na festa, ela já tá comendo a mesa de doce inteiro, né? Porque o motivo dela acabou. Entende? Então, a gente começa a trabalhar esse motivo aí para entender se é realmente isso ou se de repente é uma crença que ainda tá lá, é um bloqueio que ela ainda tem, tá? Para conseguir ir organizando e levando para onde aquela pessoa quer. Então, eu sempre falo em peso ideal, corpo ideal. Por que a palavra ideal? Porque é pessoal, né? O ideal é para você. Não é um ideal de fora. Quando a gente pensa em ideal, não vai ter uma norma, né? Não é tipo um padrão. Não. É muito Ideal é seu. Claro. Ideal é muito pessoal. E aí a gente trabalha em cima disso, né? Levando ali respeitando a sua história anterior, em questão do seu peso, do seu corpo, da sua relação, como foi essa questão de você crescendo até aqui, né? Porque nosso corpo nos acompanhou. Como foi essa história? Entende? Muitas pessoas, quando já estão ali com sobrepeso, elas se afastam dessa história, porque a imagem que eu vejo no espelho é muito difícil, é muito dolorida para mim. Eu não gosto daquele corpo que eu vejo. Então eu me afasto daquilo. Mas a gente tem que lembrar que se eu tô aqui hoje, é porque foi o meu corpo que permitiu isso. Porque se eu tô acima do peso, se eu cheguei nesse estado que hoje eu não gosto, fui eu que maltratei o meu corpo a vida inteira. E aí, por que hoje eu quero resolver isso da noite pro dia? Porque o que mais as pessoas procuram é rapidez, né, nesse processo. Eu quero. E aí a gente entra... Nada, o processo, nada. Isso é verdade. Então é o que eu falo. Emagrecer, gente, é um processo. Não dá para ser diferente. Não é uma única coisa, tá? Lembra que eu falei? A causa, ela é comportamental e emocional. Emocional, hoje, agora, falando com vocês aqui, eu tô com uma emoção. A gente já riu, né? A gente já deu gargalhada aqui. De repente, se eu trouxer aqui alguma história triste, todo mundo vai se comover. A nossa emoção tá assim, ó, tipo, sempre uma montanha russa, porque a vida vai acontecendo. E aí, por isso que a gente tem que entender esse processo, porque hoje, aqui, são 8h46 da noite, eu estou falando que eu quero emagrecer, porque essa dor tá muito forte, eu estou falando sobre esse assunto. E aí, isso é legal para vocês pensarem em várias áreas da vida de vocês, o que vocês querem, né? Tá aqui, essa dor tá muito forte, então eu quero. Só que quando acabar essa live, eu vou ter que fazer o jantar, porque minha família tá aqui esperando para comer. Essa dor passou, porque eu tenho outra prioridade. Não é que ela passou, é que ela ficou lá, escondida, entende? Porque não é força de vontade que te falta. Porque vontade você tem, só que ela tá aqui, ela tá um pouco guardadinha, porque agora eu tenho que resolver outra coisa. Aí depois eu vou dormir, amanhã eu já acordo pensando no negócio do trabalho, de fazer não sei o que, tal, não sei o que. De repente essa dor vai bater quando? Quando eu tomar banho e for me trocar. Que aí eu vou pegar uma roupa e a roupa não serviu. Aí a dor volta. Ai, aí menina, essa dor me acompanha, Carol. O meu guarda-roupa. De não entrar as roupas, né? Só que aí, Pri, pensa assim, em 24 horas do seu dia, quanto tempo você passa no seu guarda-roupa? Nenhum, nem gosto de ver ele. Porque se eu vou lá e falo, vou pôr isso aqui, ai, tá apertado. Então eu nem olho pra ele. Né? Então aí você fica nas roupas ali que você sabe que vai dar certo ou que não vai dar tão errado, né? E aí onde tá a sua dor? E a gente só muda como? Pela dor ou pelo amor, né? Que falam.
Sim, E os dois são o quê? Os dois são emoções, os dois são sentimentos. Então, se a verdade. gente pensar ali na história da pessoa que fuma, né? Eu tenho um amigo que ele fumou a vida inteira, vamos por assim, né? Mas fuma desde os 13 anos. Ele deve regular a idade comigo, um pouquinho mais velho. Sempre fumou. O pai dele faleceu por câncer, tá? No pulmão. E o médico falou que era recorrente ao cigarro. E ele passou ali. A trajetória do pai, porque foi uma história um pouco sofrida, não foi uma doença rápida, né? Que diagnosticou e foi. Ele passou ali, do lado do pai. E mesmo assim ele não parou. Não parou. Não. Aí você fala, ele não se importa com o pai? Ele não viu o sofrimento do pai? Não, ele se importa. Mas de alguma forma aquilo não foi suficiente para ele mudar. Ele parou de fumar quando a filha dele nasceu, que pequenininha ali, com 1 ano e pouco, um belo dia ele pegou ela assim, ó, com um brinquedo, imitando ele. Doeu muito Ali, nele. do dia pra noite, tá? Foi do dia pra noite. E assim, uma pessoa que fumava muito. Desde os 13 anos até... Ele já tinha uns 30 e pouquinho quando a filha nasceu. Então, E aí entende? Parou. Mas assim, pegou tudo, jogou tudo. Ele disse que ali na cena, ele viu ali ela brincando lá com os brinquedos e assim numa mesinha tinha um maço de cigarro. Diz que a coisa juntou, assim, sabe? A visão dele juntou na hora. Dele já, tipo, olhando ela ali como se o cigarro estivesse na mão dela. Nossa. Foi ali a imagem que ele criou. E ali bastou para ele fazer a mudança. Então, ali, qual é o porquê dele, sabe? Outro dia eu tava assistindo, calhou de eu pegar aí os Altas Horas e tava o Péricles. Acho que todo mundo conhece aqui, né? Quem é o Péricles. Fazia muito tempo que eu não ouvia, assim, é um cantor que eu gosto bastante, mas fazia muito tempo, assim, né? Eu não sou muito de assistir TV e tal. E com a pandemia, né, a gente não tem ido pra show, não tem ido pra lugar nenhum. Fazia muito tempo, mas eu sabia que ele já tava, né? Não sabia, não tinha ideia de quantos quilos ele tinha, mas visível ali, né, que não tava legal. E aí, a parte que eu peguei do Altas Horas, assim, ele tava falando que ele perdeu, acho que já 26 quilos. E ele ainda tá, né, muito em obesidade e tal. E aí eu parei, eu falei, nossa, né, tipo... Aí quando eu olhei, assim, realmente, no rosto, você já consegue ver mais e tal. E ele tava explicando porque a filhinha dele nasceu agora, né? Há pouco tempo, poucos meses, 1 ano, não sei. E aí ele falou que é isso. Ele resolveu, ele já tinha tentado várias coisas, mas ele conseguiu perder 26 quilos, não sei em quanto tempo, acho que eu não peguei, ele deve ter falado, mas porque ele entendeu que ele não ia acompanhar o crescimento da filha dele. Pelo menos não da forma que ele gostaria. De poder brincar, de, né, cair com ela no chão, rolar ali. Você vê que não tem como. Então, entende que é preciso achar esse motivo? Nossa, Sem isso, a gente fica nesse looping. Lembra naquele ciclo que eu contei para vocês do começo? Eu começo uma dieta, eu emagreço, aquilo faz sentido para mim, mas a vida acontece, daqui a pouco eu tô engordando de novo. E se eu não entender... Acontece é o que acontece, Pri. Porque não tem como a gente sair disso, porque a gente não vai para a vida. Eu brinco, né, com as minhas mentoradas, com as minhas alunas. Peraí, dá um pause aí que eu tô indo ali emagrecer e já volto. Não tem como, né? Não tem. É só você pensar assim, quando você sai de férias, por mais que você organize, você vai tirar, sei lá, nunca tirei 1 mês de férias, mas já tirei, uns 20 dias. Por mais que você deixe tudo organizado, você fale, ó, tá tudo assim, você sai de férias, aí que você consiga realmente não trabalhar, né? Se é aquela pessoa que fala, não, eu saio de férias mesmo. Nem pega o telefone, né? Saio, fico off mesmo. Quando você volta, as coisas estão exatamente como você deixou? Não estão, não tem como. Pode nada ter dado errado, pode ter dado tudo certo, mas as coisas não estão a mesma coisa. Então, tipo, se você trabalha, né, numa empresa, num escritório, enfim,
você chega meio assim, né? Sem saber direito. Tipo, sei lá, e de repente alguém foi promovido, alguém foi demitido, entrou um estagiário novo, ou entrou alguém novo, você, tá, tipo, o ambiente fica meio estranho, parece que tá começando ali pela primeira vez, né? Você leva uma semana, assim, alguns dias para se localizar de novo. Então, o seu processo é a mesma coisa de emagrecimento. Eu não posso falar, peraí, vida, dá um pause, que eu vou ali emagrecer e já volto. Quando eu voltar, aqui é a história do spa, né? Ele dá muito certo enquanto você tá lá dentro. Se você não organizar a sua rotina, se você não se entender, se você não trabalhar seu comportamento, quando você sai ali do spa, você não consegue pôr aquilo que você aprendeu em prática nessa sua nova rotina. Porque aí... Um dos motivos que eu saí, eu quis conhecer mais de perto, com todas as sócias, a gente foi tomar um café e a Carol, e realmente me surpreendeu, eu falei para ela, o método que ela utiliza, né, que eu nunca imaginei. Inclusive, a Carol ela vai aqui ser a cabeça de um projeto aqui, nesse sentido do W, né, Carol? Que ela já está colocando isso no formato para gente, porque realmente é tudo aqui dentro do nosso clube, da nossa comunidade, que a gente consegue colocar na rotina da mulher, não é, Carol? Né? Sim. A mulher tem que... E aí, quando a gente diz rotina, gente, tudo é rotina. Não, hábitos. Então, o método da Carol é super isso. Então, me interessou demais para a gente poder movimentar com essa mulherada que está aqui. Os clientes da Carol são femininos, masculinos também, não é, Carol? Eu já atendi, o meu foco maior é em mulheres, sim, né? Então no meu Instagram eu falo para mulheres, né, mesmo porque são comportamentos diferentes, são perfis diferentes, então não daria para eu lidar com os dois no mesmo lugar. Mas já atendi, sim, mas o foco é a mulherada. E nós estamos nesse foco aqui, desenvolvendo isso, a Carol, que está desenvolvendo isso aqui pra gente. E vai vir novidades por aí, né, Carol? Bem, vai chegar em breve. Vai chegar em breve novidades por aí. E deixa eu ver, acho que o nosso tempo... Nossa, Carol, como a gente falou... Ai, adorei! Quero marcar de novo, Eu queria agradecer já a Carol e dizer como você quer finalizar esse nosso papo super gostoso, super bacana. Se as pessoas podem te procurar no direct do seu Instagram para você, né, dar um apoio aí, ver onde você vai encaixar. Eu vou deixar, a live vai ficar no nosso feed, tá, gente? Então vai ter todos os contatos da Carol lá. E finaliza pra gente, Carol. Obrigada mais uma vez, obrigada, audiência. Obrigada, Pri, vou agradecer o convite, né? A gente brincou lá no começo que fica nervoso e tal, mas eu falo, eu gosto de live assim, ó, que é um bate-papo. Eu adoro isso justamente para a gente ter essa troca, né? Então, agradeço o convite, estou à disposição sempre. A gente deu um apanhado geral aqui, o que é, né? De repente, em outra live, a gente pensa num tema próprio, assim, específico, né? Ou fome, ou sociedade, que aí vai juntando mais os pedacinhos, fica mais fácil. Mas para vocês entenderem mesmo a ideia, né? Então, quem está nesse processo, quem está nessa luta ali, quem quer emagrecer, entenda isso. É um processo, é um passo atrás do outro. E se perceba. Então, resgate aquela pessoa que você é. Quem você é? Pera ali, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou empresária, eu sou, né? Você é tudo. Mas cadê você? Então, vou usar o nome da Pri aqui, né? Para ficar mais fácil. Cadê a Pri? Onde está a Pri? Se você tem um apelido, né? Se pergunte aí, onde está a mulher? Onde você está? Quando você se coloca em prioridade, você começa a conquistar isso. Então, para o seu processo de emagrecimento, é algo que depende de você, sim.
né? Ninguém vai poder tirar da sua boca ou colocar na sua boca ali, né? O problema, ninguém vai poder tirar aquela emoção, aquela crença de você. O processo depende de você. É um processo de autoconhecimento. E para isso você precisa se encontrar. Então, pera lá, onde eu tô? 24 horas do seu dia, o seu nome tem que entrar nessa sua agenda. Você tem que ser prioridade em algum momento, tá? Quando você conseguir fazer isso, é o primeiro passo. Então, para tudo, se coloquem em prioridade. Não precisa ser às 24 horas, né? Quando eu falo assim para a mulher, ainda mais quem é mãe, se coloque em prioridade, ela já pensa, meu Deus, não tem como. Mas não, ser prioridade não significa você ser egoísta. Vai ter um espaço para todo mundo. Tem que falar. Então, Nossa, pensem adorei nisso. Quando você fala, seja você sua prioridade, todo mundo não é egoísmo. Você falou Não, tudo. não é. Tem uma distância berrante aí entre um e outro. Então pensa nisso. Lembra do que você gosta. Se você não lembra disso, resgate. Se você entender que você nunca teve, que as coisas que você acha que eram prazerosas para você sempre são coisas que outros trouxeram, descubra pelo menos uma fonte de prazer. Geralmente a gente deixa para a comida ser o topo da nossa lista de prioridade de prazer. E isso não pode acontecer. Porque senão tudo o que você vive, você vai descontar na comida. Tá? Então lembra, a nossa vida está acontecendo e eu estou descontando na comida. Fiquem à vontade, né? Eu estou super aberta, me chama lá no direct. Adoro conversar, falo pra caramba. Então... Não, gente, vocês não sabem. Essa Carol, ela é um enigma, porque você olha para ela parece uma boneca de porcelana, mas ela é uma gigante. Vocês não têm ideia. Carol, você é uma surpresa cada vez que a gente conversa. Obrigada. Ou aqui nessa tela, ou pessoalmente, você é uma surpresa. Uma grata surpresa. Obrigada, Bri. É uma gigante. Vocês não têm noção da inteligência dela, da perspicácia dela e como ela faz tudo muito assertivamente, com muita delicadeza. Então, Carol, a gente vai desenvolver um trabalho aqui para essa mulherada, que eu não tenho a menor dúvida, porque você já está mexendo ainda o que tem que mexer, para a gente lançar isso que a gente vai lançar. Eu estou super animada. E eu falo para a Carol sempre assim, Carol, ela sempre vai me dando um feedback. Brito, nesse passo, Carol, vai no seu tempo, porque eu sei que ela é muito competente, gente. Então, vem novidades por aí, com a Carol encabeçando isso aqui no W São Paulo, que eu confio nela mesmo nisso. E mais uma vez agradecer você, Carol. Um beijo grande. Obrigada a todas que estiveram aqui com a gente. Vi algumas alunas por aí. Beijo, meninas. Sejam bem-vindas aqui, que gostoso! Quinta-feira eu tô aí já em São Paulo, porque eu não tô em São Paulo. Tô indo embora amanhã. E quem sabe a gente marca mais um café, que a gente é vizinha, né? Sim, verdade. Vamos sim, vou adorar. Grande beijo, muito obrigada pelo convite. Imagina. Tchau, Carol.